Bom, minha gente, nós estamos vivendo aí um período de grandes desafios para o setor de saúde, né? O mais recente deles é essa questão da febre amarela que ressurgiu na região, né? Um momento em que os profissionais da área de saúde têm que ter muita habilidade, né, para fazer o diagnóstico correto, enfim, dar uma tranquilidade para a população. Bom, aqui ao meu lado está o médico pediatra com uma longa experiência, uma carreira muito grande na área de saúde, o Dr. João Gama. Veio aqui para que a gente possa fazer um bate-papo, falar um pouquinho sobre a medicina, falar um pouquinho sobre esse frisson que está ocorrendo em função desse problema mais recente que é a febre amarela e sobre todos os outros problemas que ocorrem no nosso meio aqui. Tudo bem, doutor João Gama? Seja bem-vindo aqui ao nosso telejornal. Muito obrigado, um prazer em ver e agradecer à Rede Sim por essa permissão, vamos dizer, dessa diretoria de vocês, que eu fosse me inserir através de um meio de comunicação mais na história do meu diário, do meu estado, desse norte do estado. Para mim é motivo de emoção, é motivo de gratidão e fica desde isso já meu sincero agradecimento a vocês todos da Rede 5. Tá certo, nós fizemos questão de convidar o Dr. João aqui justamente para trocar um pouquinho de ideia, em função dessa experiência, ele realmente tem uma larga experiência na saúde pública de Linhares, na saúde particular também. Dr. João, claro que a gente não pode deixar de falar desse problema que nós estamos vivendo aí mais recente, com relação à febre amarela, que é um problema que é antigo já, né? E que ressurgiu e que deixa a população alarmada. Com a sua experiência, o senhor acha que há necessidade desse alarde todo? Não há, mas o governo tem que ser ágil. Porque não existe uma fronteira assim que diga que a febre amarela vai estar só nas Minas Gerais. Não há nada que garanta isso. Garanta, não. Hoje tem um processo migratório intenso. Nós temos aí os macacos que morreram nas florestas, aqui que nós temos aí. Isso vai precisar de quê? Do governo federal, porque é a participação do governo estadual, municipal e federal. É a união de forças, né? Forças, tá certo? E a própria imprensa, estou colocando só aqueles que estão responsáveis pela vacinação, pelo esclarecimento da população. A população está apavorada porque ela não é esclarecida. Não disseram a ela o que é a febre amarela. Falaram que morre. Muito bem. Como é que se pega a febre amarela? Quais são os sintomas de uma febre amarela? Como prevenir, quer dizer, a vacina, porque você só previne a doença. Quando a doença instala, ela é complicada porque é a virose. A gente teve dias atrás aí o surgimento, o problema do chikungunya, do Zika vírus e tudo mais, e vez por outra aparecem esses tipos de problemas. Agora, preciso tomar cuidado, mas também não é para criar esse alarde. Não, nós temos que ter os cuidados. Tomar as providências. A providência maior é a vacinação. E você vê que o governo federal, ele está tão em situações de não se preparou para essas epidemias. Ele não se prepara nem para as endemias, que são as doenças que existem, quanto mais aquilo que vem de fora, as epidemias. E aí, o que acontece? A população recebe informação, ela não diz como é a doença. Fala assim, morreu tanto em Minas Gerais, morreu tanto em negócio. Aí é uma preocupação. É claro que eu acredito que um trabalho de esclarecimento, chegar aos agentes de saúde, instalando os postos de vacinações, ter vacina para que possa ser feito, eu acho que resolve o problema sem... Nós já enfrentamos mais, desde a época da peste, da Idade Média, nós já passamos por várias... Febre espanhola, tudo, e hoje nós estamos aqui com essa que é novidade, né? Sem dúvida. Um retorno, não é novidade, volta. Tá jóia. Doutor João, existe uma recomendação especial, o senhor é pediatra, não existe uma recomendação especial com relação às crianças abaixo de 6 meses que elas não podem tomar essa vacina. Qual é o motivo, doutor João, específico? Olha, eles praticamente, o sistema de saúde diz para não pode vacinar. Tá certo? Não deve vacinar antes de 6 meses. Possivelmente a vacina não consiga ter um efeito imunológico para desejar a criança estar nessa idade, ela não ter essa capacidade de reação de formar seus anticorpos, ou seja, ela desenvolver seu sistema imunológico. Uma questão de imunidade mesmo, né? Sistema imunológico. A vacina nada mais é do que você desenvolver o sistema imunológico. Pois é. Bom, o ideal, imagino, que é não viajar para esses locais com uma criança pequena. Não, claro, né? claro. Tá certo. Bom, saindo um pouco sobre essa questão da febre amarela, vou conversar um pouco agora sobre o trabalho que o Dr. João faz aqui há muitos anos já, né, como médico. Dr. João, nesses anos de trabalho como médico, o que mais te motiva? A gente vê o senhor com muito gás, né, indo trabalhar todos os dias, né, nos seus plantões ali, com muita
enfim, com muita alegria, assim. O que te motiva no dia a dia, assim, nesse seu trabalho na medicina? Eu acho que é a vocação. Eu não vejo isso com motivação financeira. Porque o homem, você é um jovem, o homem quando casa, o homem quando está depois da adolescência, ele tem seus sonhos. Sonho de se formar, sonho de construir um lar, de ter seus filhos. Eu já passei por toda essa fase. Aí você chega com uma certa idade, e você que fez uma história dentro da medicina de Linhares, poxa, eu estou médico nessa cidade há 48 anos. Crianças que eu olhei pequenininho hoje são médicos, são juiz de direito, são promotores, são professores, e mais importante que tudo isso, são mães e pais. Vamos deixar de colocar títulos nas pessoas. E aí, eu fiquei pensando o que o Estado me deu um título de médico, porque eu me formei na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, naquela época o estudo, meu pai não teria condições de me botar dentro do Rio. A faculdade pública permitiu que eu chegasse à condição de médico. Eu acho que é um pouquinho que a gente pode devolver essa população que direto ou indiretamente fizeram com que eu me tornasse médico, devolver esse do meu trabalho, da minha experiência. Uma retribuição. Uma retribuição, é isso. Pois é. Chama a atenção da gente isso, né? Essa alegria do senhor, claro, como o senhor mesmo disse, né? Já há 48 anos, acabou de completar a carreira e ainda continua com todo o gás, com toda a vontade. Cabeça branca, eu não cheguei em cabelo igual o seu, agora tem cabelos brancos. Doutor João, o senhor falou aí sobre o acesso às universidades, o senhor vem de escola pública, inclusive, né? Sim, eu comecei no Bartolomeu Costa. Pois é, a gente vê hoje em dia uma concorrência muito acirrada dos jovens tentando aí entrar no curso de medicina, a concorrência é muito grande, a vaga acaba sobrando para quem se capacitou melhor ou tem melhores condições financeiras de pagar um curso superior, coisa que fica muito difícil para quem é de uma família com menos condições financeiras. O que o senhor acha que precisa melhorar nisso e o que o governo pode fazer para dar um pouco mais de acesso ao jovem carente? Olha, eu acho que primeira coisa, eu citei com muito orgulho o Bartolomeu Costa. Era uma escola de referência dentro de Linhares. Dentro de Vitória tinha o Colégio Estadual do Espírito Santo, que concorria com o Colégio Salesiano e o Colégio Americano. Quer dizer, a escola pública naquela época, ela vivia concorrendo, vamos dizer assim, igualdade de condições com as escolas particulares, que eram poucas. E aí, você vai falar, mas essa escola tanto dava condições de chegar, que eu fui para o Rio de Janeiro, fiz vestibular para 3 faculdades e passei das 3. Eu não era nenhum gênio, e não sou nenhum gênio. Eu apenas era um jovem esforçado que queria atrás dos seus sonhos. Meu sonho era ser médico. Então, eu acho que a primeira coisa é ter um estudo, a base, o primário, que a gente chamava na época, ser muito forte. Porque o ensino, você sabe disso, é uma construção. Você tem que fazer um primário bom, primeiro depois tijolinho, segundo, até chegar o auge do edifício, vamos dizer assim, dessa construção. Se não tiver uma base boa, não vai, né? Não, eu acho que todos nós temos que pegar um tijolinho e correr para construir a catedral dos nossos sonhos. Quando nós fazemos isso, nós estamos realmente sendo premiados. E você me perguntou, eu acho que eu divaguei um pouco, o meu entusiasmo reside nisso. Eu acho que não está na hora de eu ir para casa, já que eu estou ainda com minhas faculdades mentais boas, não estou esquecendo de nada. Que bom. Eu acho que eu ficar em casa é um desserviço, é um desrespeito a essa população que me ajudou. Hoje, eu gostaria que o serviço público, tanto estadual como municipal, dotasse os médicos mais velhos de laboratórios, que nós possamos chegar a diagnósticos precisos e poder atender com uma certa qualidade as crianças que estão aí. Que a medicina evoluiu, mas evoluiu muito mais em termos de aquilo que a gente possa, por exemplo, imagem, radiologia. Tecnologia, né? Tecnologia como um todo, você abreviou bem. Doutor João, o senhor falou aí do amor à profissão. Que conselho o senhor deixa para os jovens aí que estão pleiteando ou gostariam de se tornar médico? Muitos, inclusive, por incentivo dos pais, né? Porque querem ver os filhos formados e tal. Mas é uma profissão que também tem muitos desafios, né? É a vocação, né? Não tem outra palavra. Não. Você, quando você vai ser médico, não vai pensar que aquele médico dos filmes, que você que você põe a roupinha branca, aquela figura romântica. Não é isso. O médico não tem direito a ser pai, porque ele vive dentro do hospital. O médico não tem direito a um esposo
pela metade, porque não ajuda a mulher a criar seus filhos bem, porque tem que ficar no hospital, os plantões, isso, aquilo. Então, eu acho que, mas quando você foi fazer isto, você já sabia, você estava lá não atrás do dinheiro, você estava lá porque sonhava em ser médico. Não é que para status, para ser, eu nunca me preocupei com esse status. Status, o prêmio que eu tenho, que eu recebo maior nessa comunidade de Linhares, é quando eu entro no fórum, ou no colégio, ou em outro lugar, e as pessoas falam, você deu muitas injeções de você foi... Para mim, poxa, isso é um presente, é como botasse no meu peito uma medalha e falar assim, você contribuiu para o desenvolvimento da minha vida, na área da saúde, principalmente. E... Que bacana. Doutor João, no trabalho que o senhor faz, a gente percebe que assim, o senhor cobra muito o empenho da mãe no cuidado com seus filhos. O senhor é pediatra e muitas doenças, né, acabam evoluindo em função, às vezes, de um descuido mesmo, né? Como dizia a vovó, o sereno da boca da noite, o tomar gelado a tal hora, o misturar certos tipos de comida, enfim, criança já tem, né, tem uma dificuldade maior. É isso mesmo? A mãe tem esse papel fundamental? Como tem, a mãe é tudo. Você é filho, também sou filho. A nossa mãe simboliza tudo para nós. E desde quando nós nascemos, nós começamos a olhar para a mãe, ver quando ela está zangada, o olhar dela, o olhar triste, o olhar de insegurança. Para nós é tudo a mãe. E quando ela se transforma em mãe e eu passo a ser médico, por que que eu cobro? Porque eu não me sinto completo se eu não tiver na sequência da minha receita uma mãe que vai fazer as coisas com eficiência, a mãe que me dê a informação certa, exata, e a mãe que chega, doutor, ajuda a salvar meu filho, salva meu filho. Isso você se sente impotente, porque você precisa naquele momento, não de uma mãe desesperada, mas uma mãe equilibrada que possa te ajudar, que possa né? me ajudar. Eu sempre falo eu sempre brinco com as mães, o maior alergista é vocês, que vocês ficam dentro de casa, quem dá comida à criança, quem varre a casa, quem vê os ácaros, os carpetes, os animais de pelo. Sabe tudo. Então a mãe traz essa informação. Nós temos medicina, no primeiro contato com o doente, a consulta, você é pai, é chamada anamnese. Nós fazemos uma história da doença. Claro. E aí você, juntando com isso, você vai pegar os exames. Mas a primeira coisa é a informação da mãe. Aquela informação verbal ali da hora, do momento. Tá certo? Eu acho que a mãe é uma coisa fabulosa. Eu sempre falo, e eu tenho uma gratidão à mãe muito grande, porque você constrói essa relação, Claro. Você se insere na família, com o pai e com a mãe lá dentro. Você entra lá, na época era o tio João. Hoje eu sou o vovô João, né? Então, o tio João ia lá, ensinava as mães a fazer mamadeira. O tio João chegava, terminava o consultório, ia dentro da casa dos meus doentes aqui do BNH, ou de outros aqui do meu Linhares, que era menor, para saber como é que estava evoluindo a criança. Olha que bacana. Tá certo? Isso tudo, as mães estão aí de testemunha. E fiz isso, eu fiz a medicina um sacerdócio. Que bacana. E são pequenos cuidados, né, doutor João, que pode evitar um agravamento de algumas doenças, né? Sim, com relação aos pequenos, principalmente. Até porque, se você não tem essa informação, você não catequiza, vamos dizer, entre aspas, as mães, ou sem criar um terrorismo, você diz que o que pode acontecer, quando você pega uma doença, no primeiro dia é febre apenas. Essa febre pode ser uma evolução para uma pneumonia ou para uma simples virose, uma coisa mais simples. E você tem que estar dizendo para a mãe, para ela tentar, para tal sintomas, que isso vai fazer com que ela sente um sinal de alerta, assim, não vou voltar ao doutor João, ao doutor pediatra, tem ótimos pediatras em Linhares, não é só um nem dois, tem vários. Eu não quero pontuar para não criar ciúme, eu sou hoje o João Paz e Amor. Eu quero estar bem com todos os meus colegas, eu nunca fui também de fugir a ética. É o chamado, o prevenir melhor mesmo do que remediar, um ditado antigo, mas que vale muito, né? É a parceria com a mãe. Essa parceria é importante. Doutor João, só para a gente finalizar, e lembrar também ao longo da sua carreira, o senhor militou na política durante alguns anos, foi deputado, né? É algo que o senhor já não participa há algum tempo, mas enfim, como é que foi essa experiência de atuar como político também aqui na região? Culpado novamente as mães. Umas não ficaram revoltadas, zangaram comigo e abandonaram. Não. É que eu tinha tido um probleminha de saúde, tive uma arritmia cardíaca, que não tinha maior importância, mas na época eu falei assim, eu tenho, porque era pressão muito grande, meu consultório era de manhã, tarde e à noite. Não tinha parado. E eu falei assim, puxa vida, eu preciso criar meus filhos também. Aí, quando chegou Samuel Batista Cruz, que tem o nome da rua, ex-prefeito, ex-deputado Nida Barbosa,
e viraram para mim, você vai ser candidato a deputado. Eu disse, pô, mas eu vou largar meu consultório, largar meu... Isso em que ano, doutor João? Isso foi 82. 82. Aí, muito bem. Aí fui eu ser candidato. E aí que eu falo, foi culpado das mães, porque cada mãe de Linhares, elas devem estar me ouvindo, algumas delas. Sem dúvida, vamos se lembrar. Saiu com o santinho na mão. Pedindo voto. Pedindo voto. Chegar, ó, daqui vão votar no pediatra. Aquela aí eu tenho aí. Eu vou lembro da Gelsonita aí no BNH, e de outras não, eu começo a citar nome, porque eu não quero ser injusto, porque foi muita mãe muita mesmo. gente, né? E aí quando eu vi, eu fui o mais votado do interior do estado, com 16 mil votos em 1982. É muito voto, né? 16 mil votos. Fui mais votado, seguido pelo Juraci Magalhães e negócio. E aí teve o segundo mandato. Uhum. E essa garotada que está aí, os tão velhos aí, já não participavam ainda da política. Ainda não. O Zé Carlos, o Guerreiro, esse povo ainda aí. não estavam na política ainda. Não. E aí, eu fui deputado 2 anos, fui honrado por essa Assembleia Legislativa nós tínhamos 30 deputados, e desses 30 foram escolhidos 6 para votar no colégio eleitoral em Tancredo Neves. E eu fui um dos escolhidos. Só deixou lá também seu votinho. Representei minha cidade, falei num discurso de alto e bom som, por Linhares, por Rio Bananal, por toda essa zona nossa aqui, Aracruz. Eu estou votando nas minhas crianças, estou votando em Linhares, nessa região. Isso tudo está lá nos anais do Senado, do Congresso. E aí, quer dizer, você não tem que se vangloriar por você ter sido deputado, mas você tem que se vangloriar por você ter sido agente importante através de um voto para a redemocratização do Brasil. Que maravilha. É a história do Dr. João Gama, né? O senhor João Gama, o tio, vovô João Gama. Que não se cansa, né? Um incansável médico, tem o seu trabalho, os seus plantões de hospital e parar jamais, né, doutor João? Não. Enquanto Deus permitir me manter lúcido, primeira coisa tem que ter lucidez. Claro. Eu não posso estar no processo de atletisclerose e esquecer, aí não dá. Não dá. Mas, enquanto Deus permitir, enquanto a população de Linhares ainda, e isso acontece todo dia no meu plantão, dá muita gente, acredite em mim, meu modo também diferenciado que eu faço de querer atender as crianças com muito carinho, somando a experiência. Eu estudo, eu sou um sujeito que leio todo dia, eu assino revistas. Que bacana. E aí, mas eu brigo com os colegas aí, os colegas que são mais chegados a mim, pediatras, olha, eu não estou disputando nada com vocês. Eu já fiz a minha história, vocês façam de vocês. Que bom, que bacana. Claro, tem que ser assim, não pode ser diferente não, né? Tá joia. Doutor João, muito obrigado, uma bela história. Eu acho que serve aí de incentivo para muitos jovens que pretendem militar e partir para a medicina mesmo como profissão. Um exemplo de vida aí, de trabalho e dedicação. Obrigado pela presença do senhor. Ô, Cláudio, eu gostaria de encerrar e já agradeci logo desde o início. Eu tenho uma relação de amizade muito forte também com nosso diretor, presidente Rui Borromeu, que nós lidamos na política, e essa turma de jovens que estão aí, todos que fazem parte do jornalismo, eu vi muitos deles, eu não vou citar, mas a maior grande parte eu conheci, eu fui pediatra, eu fui médico. Isso para mim, dizer que eu estou nessa casa como se estivesse como fosse a extensão da minha casa. Pela presença de vocês, pela história de vocês e pelo aquilo que você está me proporcionando. Poxa, isso para mim é uma honra, viu, de estar aqui. Tá? Obrigação muito obrigado, nossa, viu? Nada mais justo. Muito obrigado mais uma vez. Bom, minha gente, a história do Dr. João Gama, e assim nós vamos encerrando esta edição do Sim Notícias, agradecendo a você pela companhia, pelo carinho. Claro, continue deixando seu recado, sua participação no nosso canal no facebook.com/TV Sim Linhares. Reveja lá esta entrevista, lá no nosso canal direto no YouTube também, e fale conosco nesse telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.